quero perguntar para vocês. Estamos prontos? Sim? Estamos prontos? Ok. Vamos a, en este día a lembrar de algumas coisas que Jesus fez à luz da palavra no Evangelho de Marcos. Marcos é um dos evangelhos que é conhecido como o evangelho dinâmico, ou o evangelho do movimento. Por quê? Porque este evangelho é um dos evangelhos mais breves, é bem preciso, é um evangelho bem direto e mostra a Jesus em constante movimento em seu ministério. Então, o Evangelho de Marcos é o mais breve e provavelmente o mais antigo dos 4 evangelhos. Apresenta Jesus principalmente como o Filho de Deus e servo poderoso que age com autoridade, compaixão e urgência. Em vez de longos discursos, Marcos enfatiza ações, milagres e movimentos constantes de Jesus. Então, este evangelho foi escrito por João Marcos, que foi companheiro de Pedro, foi companheiro de Paulo e Bernabé, e ele vai a praticamente a sintetizar muitas coisas que Jesus fez, porque ele quer ser mais direto e dinâmico. Por esse motivo, esse evangelho é conhecido como o evangelho do movimento, né? Jesus, ele é o tempo, é ele que mostra através desse evangelho como ele pode agir sem uma intervenção humana, né? Muitas vezes nós tentamos ajudar a Deus para que ele possa tomar as decisões que nós queremos, né? Por isso cantamos agora, olha, que amor é esse, graça incalculada, né? Fala, tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Então, o Evangelho de Marcos vai nos mostrar a Jesus em movimento. E é sobre isso que quero falar hoje, né? Sobre Jesus em movimento. Alguns movimentos que Jesus vai nos mostrar que são movimentos rápidos, movimentos estratégicos e movimentos que vão a transformar a nossa vida. Então, Marcos, como eu falava, é considerado o evangelho mais dinâmico porque neste evangelho ele vai utilizar constantemente palavras como imediatamente, né? Aqui aparece um pouco mais de 40 vezes essa palavra no evangelho de Marcos. Apresenta Jesus sempre a ir a um lugar para outro, né? Enfatiza a ação mais do que o discurso. Se nós comparamos o Evangelho de Marcos com por exemplo, o Evangelho de Lucas, vamos ver que nos outros evangelhos há mais discussões, há mais argumentos ou conversas entre Jesus e os fariseus. E neste evangelho não, vai mostrar um Jesus que entra, sai, faz milagres, prega, vai para outra cidade e está em constante movimento. Então é importante e interessante nós alinharmos com as palavras que aparecem nas escrituras, porque cada palavra que está ali nas escrituras tem um propósito. Há um detalhe por trás de cada palavra. E vamos a ler Marcos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. E à luz deste versículo, eu quero apontar a 3 coisas importantes. Aos inícios, né? Vamos a falar sobre a transformação espiritual e discernimento, ok? 3 coisas importantes que vamos a refletirmos nesta pregação, porque vamos a ver à luz da vida de Jesus e deste evangelho cada detalhe importante dentro desses aspectos. Agora, vamos a ler o texto de Marcos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. E vai dizer assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Okay? Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo
ante a tua face, o qual prepara o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Interessante porque aqui está a dar introdução a Jesus como uma profecia. Tudo que está escrito nas Escrituras se cumpriu na pessoa de Jesus. Tudo que está escrito, profecias, promessas, tudo se cumpriu na pessoa de Jesus. Okay? Então, é interessante e me chama muito a atenção que neste texto inicia falando princípio. A palavra princípio, se está aí, é porque tem um propósito importante. Como eu disse antes, cada palavra, cada detalhe que está nas Escrituras está ali por uma razão. E a palavra princípio marca praticamente o início de uma nova temporada. Como eu falava agora, eu quero falar sobre início, porque todo início começa na pessoa de Jesus. Nós podemos ver em Gênesis, podemos ver o Evangelho de João, né, que diz que no princípio era o verbo e o verbo era com Deus. Está falando sobre inícios. Agora, eu quero trazer aqui uma reflexão e que pensemos como iniciamos este ano e como estamos terminando este ano. Eu quero apontar aqui no início deste ano nós iniciamos com a fidelidade e misericórdia de Deus. Vamos a terminar este ano com a fidelidade e a misericórdia de Deus. Então, Deus permanece fiel. Deus é imutável, a sua misericórdia para sempre. Em relação a Deus, nada muda, porque Ele é o tempo, Ele é Deus, como Ele disse, eu sou o grande, eu sou. Então, Deus não vai mudar. Quem precisa mudar constantemente somos nós. Então, se nós refletimos, como eu era no início deste ano, como agora eu sou. Eu quero que possa analisar e pensar e se felicitar ou parabenizar se você acha que houve em você uma mudança este ano significativa. Por quê? Porque precisamos crescer. Quando fala aqui o princípio do Evangelho de Jesus, é porque nele foram criadas todas as coisas. Ele é a razão principal de tudo que nós fazemos. Por isso, o domingo passado eu falava, priorizem a palavra do Senhor, prioricemos a presença de Deus, porque nele iniciam as coisas e nele termina tudo. Ele diz, eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Então, há uma promessa que nunca vai mudar e que vai se cumprir. Agora, Marcos inicia aqui falando com esta palavra, princípio. E qual é o meu princípio? Qual é o início da minha vida? E ele começa aqui, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Introduz a Jesus apresentando ele como filho, ok? Então, é interessante porque o princípio do Evangelho significa algo importante. A palavra Evangelho significa boas novas. Nós aprendimos isso já há muito tempo, quando estávamos iniciando a escola bíblica dominical. O que significa Evangelho? Significa boas novas. Então, olha que interessante, porque iniciar em Jesus, começarmos nosso dia a dia em Jesus, significa que todos os dias estamos expostos ou experimentamos as boas notícias dele, as boas novas. Independentemente do que esteja acontecendo no nosso dia a dia, dificuldades, problemas, desafios, eu tenho a promessa que no início do meu dia, no princípio do meu dia, eu posso iniciar agarrado da mão de Deus, do Filho de Deus. Essa é uma verdade que nós esquecemos. Eu disse, se está ali,
uma palavra, é porque é importante. Nunca demos por sentado, por garantido, né? Algo ali, porque significa algo. E eu gosto muito disso, porque aqui ele começa a falar princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Filho de Deus. En Ele foram criadas todas as coisas e foram criadas para Ele e para a glória dele. Agora, Marcos não começa com uma genealogia. Se nós vamos aos outros evangelhos, começam ou inicia com uma genealogia. Marcos não. Ele vai iniciar praticamente com uma declaração de que tudo começa em Jesus. Tudo começa em Jesus. Agora, todo início é um movimento importante. Que movimentos eu quero fazer este ano? Novo, que está chegando. Que movimentos eu quero fazer agora que eu estou terminando este ano? Agora, eu sempre digo uma coisa: todo início marca uma nova estação, toda temporada tem um início e tem um fim. Somos marcados por esos desafios, por essas temporadas. Obrigado. Agora, um novo tempo exige novas decisões. Escuta isso aqui. Um novo tempo exige novas decisões. Cada dia que passa, eu sempre estou pensando que preciso fazer, como preciso eu me aproximar mais de Deus. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa e de repente chega um pensamento e digo, ao invés de estar a fazer isso, poderia estar orando. Se estou pensando fazer em alguma coisa, poderia ir ler as escrituras ou ser mais intencional. Um dos propósitos pessoais que eu tenho é ser mais intencional. E eu conversava alguns dias atrás aqui com Guilherme e Juliana e falava com eles, olha, eu nunca me senti mais obrigado, o dobro, de buscar mais a Deus como nesta temporada. Eu sinto que eu busco mais ainda a Deus de quando estava na temporada passada como pastor e com uma congregação grande, né? Eu sinto que agora é um tempo novo onde Deus está me exigir mais um pouco, se podemos falar assim. Mas não é pelo facto da mudança, é porque cada ano que passa, cada desafio que chega, exige mais de nós. Se nós damos um passo de fé agora, o próximo passo vai ser o dobro. E assim vai acrescentando, vai crescendo. Então, cada movimento é importante. Então, quando Jesus entra na nossa história, ele inaugura um novo começo. Amém. Ele vai começar algo novo. Agora, Jesus precisa de ser o meu princípio e meu fim. Ele precisa ser o início de todas as coisas em mim. Agora, isso é interessante porque fomos criados por Ele e para Ele. Agora, eu quero que guarde esto aqui em seu coração. Quando colocamos Jesus apenas como um complemento da nossa vida, resistimos a um movimento transformador do reino. Quero repetir mais uma vez. Quando colocamos Jesus apenas como um complemento da nossa vida, resistimos a um movimento transformador do reino. Quando estava a escrever e Deus me colocava isso em meu coração, muitas vezes nós tentamos usar a Jesus como um meio para poder chegar a um propósito. Eu começo a orar, faço um propósito, Deus, eu peço que me ajudes com isso. Se tu me ajudas com isso, eu vou começar a orar mais. Eu já passei por aí. Todos passamos em algum momento por aí. Olha, eu vou fazer um propósito de um jejum para que tu me respondas e me des uma resposta. Então, nós não podemos usar a Deus como um meio para chegar ao nosso propósito, senão que Jesus tem que ser o movimento que transforma a minha vida. Ele tem que ser um movimento. Eu não posso usar a Deus como um meio para alcançar algo que eu quero, senão ele tem que ser o centro, ele tem que ser o foco, ele tem que ser tudo. Por quê? Porque Jesus não quer ser apenas parte da nossa agenda, ok? Ele quer ser o fundamento da nossa existência. Ele quer ser o fundamento da nossa existência. Então,
O Espírito Santo está ali em constante movimento na nossa vida. Desde o início do Evangelho, vemos o Espírito Santo agir, preparando corações, trazendo arrependimento, curando feridas e conduzindo as pessoas a Jesus. O Espírito Santo é a pessoa que ele vai a trazer convicção do pecado. Quando nós estamos a fazer algo que está errado, nós de repente sentimos essa eletricidade ali que nos impede, né, fazer alguma coisa ou pensarmos aquilo que estamos a fazer. Então, esse é o Espírito Santo de Deus que está nos a trazer convicção. Brian, não fazes isso. Brian, com cuidado, não faz aquilo. Para aí, busca mais, anda a orar. Vai para aqui, vai fazer o outro. Ora por aquilo, ora por aquele irmão. Então, nós vemos o Espírito Santo agir em movimento. Aqui, aqui, faz aquilo, faz o outro. Deita, senta. Então, como nós estamos a deixar que o Espírito Santo, nessa movimentação, esteja a tratar áreas escondidas do nosso coração e preparar-nos para viver plenamente para Deus? Como estamos a agir nesse movimento? Agora, há movimentos que Jesus quer realizar nas nossas vidas. Jesus não apenas chama, ele move-nos. O encontro com Cristo gera transformação, ok? Agora, há uma lista de versículos que eu gosto, que fiz aqui, é uma lista representativa de passagens onde Jesus aparece agir e deslocar-se e responder com rapidez. Olha, Marcos 1:10 diz, e logo ao sair da água viu os céus abertos. Marcos 1:12 diz, e logo o Espírito impeliu para o deserto. Marcos 1:18 diz, e eles deixando imediatamente as redes, seguiram. Marcos 1:21 diz, entraram em Cafarnaum e logo no sábado entrou na sinagoga. Marcos 1:29 diz, e saindo logo da sinagoga foram para a casa de Simão. Outro versículo diz, de madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto. Aqui é um movimento onde Jesus vai parar. Há movimentos importantes na nossa vida que significa momentos marcantes para fazer escolhas difíceis. Jesus, um dos movimentos que eu gosto muito dele é essa quietude de quando ele, porque nem todos os movimentos são movimentos rápidos. Eu gosto deste jogo que se chama ajedrez, que tu estás a fazer movimentos e cada movimento é um movimento estratégico. Então, Jesus fazia muito isso e eu gosto porque nesse movimento Jesus sempre buscava ao Pai na intimidade. Esse foi um dos movimentos muito mais importantes que Jesus fazia. Por quê? Porque ele estava em constante conexão e conhecimento com Deus. Estava nessa movimentação. Estava ali. Agora, Jesus não apenas chama, ele move-nos e o encontro com Cristo gera transformação. Movimentos que Jesus quer fazer, ele quer nos batizar com o Espírito Santo. Jesus veio para nos introduzir em uma vida conduzida pelo Espírito, não apenas uma experiência, mas uma nova forma de viver dependente, sensível e obediente à voz de Deus. Olha que importante é isso, porque uma das declarações mais importantes que nós precisamos saber que vamos ouvir, e eu falava sobre isso o domingo passado, é que ele vai a conhecer-nos ou não vai a conhecer-nos quando estemos em frente dele, né? Ele precisa, ou nós precisamos ser conhecidos por eles. Então, a palavra do Senhor diz, eu sempre perguntei aqui a meus filhos, eu perguntava para eles, qual é o temor de vocês? E ele fala, meu temor é ir para o inferno.
E eu disse para eles: ok, vamos a trabalhar aqui, vamos a afirmar o coração de vocês. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o amor lança fora o temor. E é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo de Deus, que diz e clama que somos filhos, ok? Então, eu não vou para o inferno, eu não vou ir para a condenação eterna, ok? Se eu não, se eu, ok? Eu não declarar, eu preciso declarar que Jesus é meu Senhor, ok? Isso me dá identidade nele. Isso me dá força a mim e afirma meu coração. E eu não tenho temor. Eu não tenho temor de que eu vou ir para o inferno. Por quê? Porque eu sei que sou filho de Deus. Por quê? Porque o Espírito dá testemunha de que eu sou filho de Deus. Além disso, dice, o amor lança fora todo temor. Então, eu não tenho temor de ir para o inferno. Eu tenho temor do dia que estou perante de Deus e Ele me diz, eu não te conheço. Mas eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus. Agora, o Espírito Santo é quem regenera o ser humano. Nenhuma mudança verdadeira acontece apenas pelo esforço humano. Muitas vezes nós estamos pensando em tentar mudar nossa vida por nossas próprias forças ou pelos nossos próprios meios. Não pode ser assim. Quem transforma totalmente nossa vida é a pessoa de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Jesus falou: eu vou embora, mas eu deixo com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Então, o agir do Espírito Santo é, além de batizar-nos, né, de colocar um selo em nossa vida, de que somos que pertenecemos a Deus, é transformar-nos, é regenerar o nosso coração. Então, como eu disse aqui, nenhuma mudança verdadeira acontece apenas pelo esforço humano. Então, eu convido a vocês a que pensem, se eu estou tentando mudar algo na minha vida pelos meus próprios esforços, não, eu já lhe digo, não vai acontecer. Eu vos digo, não vai acontecer. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que vai agir se eu deixo o Espírito Santo agir. Esse movimento é importante. Por isso que eu digo aqui, movimentos que Jesus quer realizar nas nossas vidas é transformar o nosso ser. Agora, como eu falava, há movimentos que exigem quietude. Olha o que diz aqui Salmos 46, Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ok? Às vezes Deus trabalha mais profundamente quando aprendemos a descansar em Ele. Então, isso, meu pastor me ensinou isso quando estava lá em El Salvador, porque eu lembro que eu passei uma temporada em que eu estava com aquele fogo que eu queria começar a servir na área das missões. E só que Deus me levou uma temporada de quietude. Eu já há muito tempo estava a tempo inteiro, queríamos ir para Brasil como missionários. E Deus fez conosco que nós paráramos. Sim. Precisas parar agora. Por quê? Porque eu quero restaurar, eu quero curar, eu quero transformar e fazer algumas coisas em tua vida. Então, nessa temporada eu lembro que meu pastor ele me disse, Brian, fica quieto, fica quieto. E ele me partilhou este texto e diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus movimentos, muitas vezes, não vão me deixar escutar ou ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o meu barulho do dia a dia, meu barulho de muitas coisas me impede de não ouvir a voz de Deus. Mas se eu tomo um momento em meu dia a dia de quietude, olha, faz isso, pega um copo de água, senta no sofá, respira, bebe esse copo de água e desfruta do silêncio. Desfruta. Nós precisamos sermos intencionais em muitas coisas. E a búsqueda de Deus é assim.
esse movimento de Jesus eu gosto porque ele fazia muito isso. Ele, como eu partilhava aqui em alguns textos, né, dele, de Jesus, ele se retirava. Jesus se movia, se retirava para estar em intimidade com Deus. As pessoas, se nós vemos nos evangelhos, vemos que muitas vezes os discípulos andam a buscar a Jesus e perguntam: e onde que estabas? E ele falou: estava com meu pai orando. Então, esse movimento de Jesus de retirar-se, de mover-se para estar em quietude com seu pai, é um movimento importante. Ok? Está a ver a ideia? ¿Estás a ver? Fique quieto. Olha, estás em um momento assim de barulho em tua vida, senta e fica quieto. Deus fala, ele diz aqui: aquietai-vos, quer dizer, eu preciso fazer, fique tranquilo. E sabe que eu sou Deus. Porque a única coisa que eu preciso saber é que Deus está em controle de todas as coisas. Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que eu necessito cada dia, e Ele vai nos ajudar, Ele vai nos a providenciar tudo aquilo. Claro, nós precisamos sempre orar, buscar e fazer a nossa parte, mas eu gosto disto. Quando nós não podemos, deixa Deus agir, porque Ele faz melhor. Ele faz melhor as coisas. Então, mais uma vez, às vezes Deus trabalha mais profundamente quando aprendemos a descansar nele. E isto aqui está comprovado cientificamente, que nosso corpo foi desenhado para se recuperar quando dormimos. Quando descansamos, o nosso corpo recupera forças. Por isso que quando alguém está doente ou está passando mal, olha, faz o teste. Você está passando mal, acorda, está passando mal, também toma seu remédio, mas anda a deitar e a dormir. Quando você acorda, vai acordar diferente. Por quê? Porque o corpo foi desenhado para se regenerar, recuperar em descanso. Deitar. Então, esse movimento, essa quietude, quando nós estamos quietos, dependendo de Deus, tentando ouvir nesse momento a Deus, então ali nós recuperamos forças, recuperamos nosso foco em Deus, recuperamos esse propósito, recuperamos essa estrutura que precisamos em Ele. Então, mais uma vez, lembre, Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Agora, o arrependimento, o movimento mais importante. Olha, por que coloquei isso aqui? Marcos 1:15 diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que significa arrependimento? O que significa arrependimento? O arrependimento sabemos que significa que é um movimento de 180 graus. Eu mudo da volta e deixo para trás aquilo que eu era. É isso. Então, quando nós nos arrependemos, é um dos movimentos mais importantes. Agora, o primeiro chamado de Jesus no Evangelho de Marcos é ao arrependimento. Lá no capítulo 1, nós vemos que ele, como está aqui no versículo 15, ele começa a dizer: o tempo está cumprido. Por que está ali a dizer o tempo está cumprido? Porque tudo, volto mais uma vez ao início, tudo está cumprido na pessoa de Cristo. Não precisamos ouvir mais profecias de outras pessoas falando de que já sei a data de quando Jesus vai voltar. Eu não sei como existem pessoas falando disso,
se na palavra do Senhor diz que não há ninguém que saiba o dia e a hora. O que nós sim sabemos que diz que pela meia-noite, né? E a meia-noite representa a escuridão, representa a maldade, representa que quando Jesus volte, em seu retorno futuro, em seu pronto retorno à Terra, vai chegar num momento de uma grande escuridão. E nós estamos a viver esses tempos agora. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, quando eu falo aqui do arrependimento, eu quero que possa pensar nisso. Precisamos discernir os tempos. Tudo tem um início e um fim. Jesus convida-nos a perceber em que estação estamos cada dia. Então, eu preciso discernir onde estou hoje e para onde Deus quer levar. Em que temporada estou agora? Onde que eu estou agora? Aonde que quer Jesus levar-me? Agora, ignorar o tempo de Deus, olha que é isso. Ignorar o tempo de Deus é resistir a seu movimento. Eu não posso ignorar o tempo de Deus. Muitas vezes nós falamos, se calhar aí na brincadeira, não, no tempo de Deus, quando Deus quiser, né? Mas eu preciso discernir o tempo de Deus. Então, ignorar o tempo de Deus é resistir ao seu movimento. Pastor, como posso identificar muitas vezes o tempo de Deus? Olha, o tempo de Deus nós podemos identificá-lo quando estamos em crise. Se estamos em crise, o tempo de Deus para nós é descansar nele. Se estou confundido, o tempo de Deus é buscar a direção de Deus em ele. Se eu não sei o que fazer, se eu não tenho sabedoria, a palavra do Senhor diz: peça sabedoria a Ele, que Ele vai dar em abundância. Vai dar com tudo assim para você. Então, como identifico eu o facto de discernir quando eu estou em crise, quando estou a ver ali uma bandeira vermelha ou há uma sinal de algo que está a acontecer? Por exemplo, eu sempre digo, minha esposa ela sabe quando eu deixei de estar tempo com Deus. Por quê? Porque eu começo a ficar mais bravo. Eu não tenho paciência. A paciência acabou e não sei o quê. E eu sei que quando começam essas tretas, é porque eu não estou a ter o tempo que eu preciso de ter com Deus. Porque a paciência vai embora. Muitas vezes a alegria, né? Estamos ali mais atentos de outras coisas que precisamos e tiramos a Deus do nosso meio. Então, não podemos ignorar o tempo de Deus porque nos resistimos ao seu movimento. Agora, o arrependimento é uma prática constante, todos os dias. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa seu pecado alcançará misericórdia. Então, nós precisamos estar a contas com Deus todos os dias. Por quê? Porque eu sou imperfeito, eu sou falho e todos os dias eu vou falhar. Mas eu preciso estar a contas com Deus e sempre voltar para Ele. Por quê? Porque eu sei que sou fraco. E Deus vai manifestar a força na minha fraqueza. Agora, o arrependimento é uma prática constante, não é um evento isolado, mas um estilo de vida. Então, todos os dias somos chamados a alinhar o coração com Cristo, reconhecendo as nossas falhas e dependência da graça. Agora, como falamos, o arrependimento não é apenas sentir um remorso, é permitir que o Espírito Santo traga convicção, mudança de direção e transformação real. Movimentos importantes que o Espírito de Deus quer fazer. Olha, aqui. Movimentos importantes que Ele quer fazer é mudança de direção e transformação real. Em nossa vida. Mudança de direção e transformação real. Agora, Jesus continua em movimento. Ele move-se para nos encontrar, para nos confrontar. Se em algum momento você não se sente confrontado com a palavra do Senhor,
algo está errado ali porque precisamos ser confrontados. Precisamos sermos confrontados. Por quê? Porque o fato de sermos confrontados alinha nossos corações com aquilo que Deus quer fazer em nós, com essa transformação que Ele quer fazer através de nós. Então, o Evangelho de Marcos lembra-nos que não podemos permanecer os mesmos depois de um encontro verdadeiro com Cristo. Eu não posso ser igual. Eu não posso ser igual. Há uma frase bem clichê, muito clichê, em muitas igrejas que se calhar não chegamos a usar pelo desespero de trazer mais pessoas na igreja. E muitas vezes nós chegamos, e eu cheguei a usar, olha, Jesus te aceita, vem como tu eres. E sim, tu podes vir como tu eres, mas tem uma coisa que tens que saber, Ele vai transformar-te. Ele vai transformar. Então, tu podes vir a Deus como tu estás, mas Ele vai te transformar. Então, eu sempre disse isto aqui. Eu não gosto muito dessa, como é que falam? Eu não gosto muito desse papo que dizem, eu sou assim, meu caráter é assim. Eu fui criado assim. Quantos já usamos essa frase? Eu já usei muitas vezes isso, né? Antes, já quando cheguei a esse conhecimento de Deus, deixei de usar. Porque eu aprendi uma coisa, eu não posso dizer meu caráter é assim, eu sou assim e fui criado assim. Não, eu preciso ser transformado cada dia. Como o apóstolo Paulo disse, vamos ser transformados de glória em glória. Então, meu caráter precisa ser transformado. Se um dia eu sou assim, eu não vou mudar, então que mudança está a fazer Deus na minha vida? O propósito ou uma da missão especial do Espírito Santo de Deus na nossa vida é gerir transformação, é trazer transformação. Então, quando eu digo, eu não quero, eu sou assim, eu estou a resistir a ignorar o movimento de Deus na minha vida. Eu não posso declarar essas palavras. Eu posso dizer, ok, tenho esse problema com meu caráter, Deus, transforma. Transforma esta forma de pensar, transforma esta maneira de agir. Então, Jesus, em todos os seus movimentos que ele fazia, eu convido os irmãos, nesta semana, olha, ter um tempinho, lê o Evangelho de Marcos, em quietude, e você vai ver, quando começa a ler, você vai sentir que está a ler um filme que está a acontecer rápido. Porque é assim, quando você lê, abre a Escritura, porque lembremos que esta palavra é uma palavra viva. Então, quando eu abro as Escrituras e começo a ler, essa sensação que eu vou ter. Então, fica em teu quarto tranquilo, tira um tempinho, lê o Evangelho de Marcos e você vai ver como esse dinamismo vai se transmitir. Por quê? Porque vamos a ver um Jesus que ele vai sair, vai para cá, vai fazer milagre, vai confrontar, ele vai ir para as aldeias, vai pregar, vai ensinar, ele vai a fazer muitas coisas e vemos essa movimentação de Jesus. Então é isso que Deus quer fazer através de Jesus nas nossas vidas. Movimentos que transformam, movimentos que nos ajudam a estarmos mais perto dele para o cumprimento desse propósito. Amém? Então, em conclusão, Jesus continua em movimento, ele move-se para nos encontrar, para nos confrontar, para nos curar e para nos transformar. O Evangelho de Marcos lembra-nos que não podemos permanecer os mesmos depois de um encontro verdadeiro com Cristo. Agora, a pergunta final não é se Jesus está em movimento, porque Ele sempre está. Ele é o tempo. A verdadeira pergunta é: estamos dispostos a mover-nos com Ele? Estou disposto a mover-me com Ele. Vamos a ficar em pé nesta hora.